Olá, amigos do canal Agricultura A a Z. Neste vídeo, Daniele Nascimento nos ensina como fazer as podas no morangueiro. Mas antes vou pedir para você deixar aqui o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no sininho. Então, bora lá aprender a fazer as podas do morangueiro? Olá, eu me chamo Daniele Nascimento, sou engenheira agrônoma e nesse vídeo a gente vai falar sobre os tipos de poda que fazemos na cultura do morangueiro. Mas antes de iniciarmos propriamente, eu vou falar um pouquinho sobre mim, para você entender do porquê que eu fui convidada a falar sobre a cultura do morangueiro aqui no canal. E já aproveitando a oportunidade, eu gostaria de agradecer o convite. Trabalhei com a cultura do morangueiro desde que eu estava na graduação, auxiliei em pesquisas sobre a otimização do fósforo com inoculação de fungos micorrízicos em diversos cultivares, e esses experimentos eles eram conduzidos no solo. Aí depois trabalhei com seleção de genótipos com potencial para se tornarem cultivares nacionais e posteriormente dei sequência nesse trabalho no meu mestrado. Hoje eu produzo conteúdo no meu perfil do Instagram sobre a cultura do morangueiro, com a intenção de auxiliar os produtores em seus cultivos de morango, e aliado a isso eu presto consultoria técnica online e presencial para os produtores de morango. Também sou produtora de morangos com a minha família já há quase 4 anos, a gente produz no sistema semi-hidropônico. Então espero agregar um pouco de conhecimento para você, falando sobre os tipos de poda da cultura do morangueiro. Vamos lá! Existem 3 tipos de poda. A primeira, e a que eu acho mais importante, é a poda de limpeza. Aí a poda de coroas e a poda drástica. A poda de limpeza é realizada sempre que as plantas apresentarem folhas velhas, amarelecidas, folhas com sintomas de doenças, estolões e pedúnculos que já produziram frutos. Geralmente essa poda ela é realizada após os picos de produção, no final da florada, em que há a presença de muitos restos vegetais, principalmente dos pedúnculos que já produziram frutos. A poda de coroas é realizada quando a planta está com mais de 3 coroas. As coroas elas são unidades independentes, ou seja, elas vão competir por água e nutrientes, então é interessante deixar no máximo 3 coroas por planta. Essa poda é realizada com mais frequência no segundo e no terceiro ciclo produtivo, em que há uma maior formação de coroas. Já a poda drástica é realizada somente em condições específicas, quando há uma infestação muito grande de uma praga ou de um patógeno, ou quando faz muito tempo que a poda de limpeza não é realizada, ou por outras estratégias de manejo. Mas isso quem vai dizer é um técnico especializado. Não é recomendado de forma alguma realizar a poda drástica nas plantas de morangueiro sem uma orientação técnica. Antes de mostrar na prática como faz as podas, eu vou falar um pouco como que funciona a fisiologia da planta em relação às podas. Existem alguns processos que acontecem no metabolismo da planta. As folhas sadias, bem formadas, elas são chamadas de fonte, pois essas folhas produzem os fotoassimilados, que nada mais é do que o alimento das plantas. E esses fotoassimilados eles são transportados através do xilema e do floema para outras partes da planta que estão demandando por isso. E essas partes que consomem são chamadas de dreno. Os drenos são as folhas novas, os frutos, as folhas velhas, as folhas doentes e os estolões. As folhas novas elas estão se desenvolvendo, por isso que ainda não produzem muito fotoassimilados. Os frutos são as partes reprodutivas, então por isso vão demandar bastante ali dos fotoassimilados para o desenvolvimento. E as folhas velhas e doentes, elas consomem muito mais energia do que elas conseguem produzir e se tornam parasitas, só gastam energia. Dessa forma, retirar essas partes que só estão dando gasto para a planta fará com que esses fotoassimilados sejam direcionados para as folhas novas, né, para os frutos, e isso daí vai ser revertido então em produção. Agora eu vou mostrar na prática como realizar esses 3 tipos de poda. Na poda de limpeza, a gente vai retirar as folhas velhas, os pedúnculos que já produziram frutos, e aí quando tiver
os estolões, que são aquelas ramificações que geralmente na parte vegetativa se desenvolve mais. Agora que a gente está na fase reprodutiva e nessa época que estamos do ano, quase não aparece estolões. Então eu vou fazendo a poda aqui e vou mostrando as partes da planta. As folhas velhas não há necessidade de utilizar tesoura. Então você só puxa ela e aí já sai sem precisar utilizar a tesoura. Uma coisa que tem que cuidar na época reprodutiva é para não cortar os frutos, confundir aqui os pedúnculos que já produziram frutos com os que ainda têm fruto e acabar cortando. Esses frutinhos que estão bem pequenininhos e que a gente vê que eles não vão se desenvolver bem, dá para tirar fora na poda de limpeza também. Assim como as florzinhas, quando elas são bem pequenas, os frutos também vão ser bem pequenos e aí vão acabar retirando energia de frutos que podem ser maiores. Então a gente já pode tirar também, fazer o raleio dessas flores pequenas. Então aqui eu retirei todas as folhas velhas, os pedúnculos que já produziram frutos e agora eu vou mostrar como que faz a poda de limpeza das coroas. Então a gente pode notar que essa planta aqui ela está com várias coroas. Ela tá com mais de 5 coroas, 6. Aí a gente vai fazer a limpeza e deixar no máximo 3 coroas. Geralmente a gente não costuma fazer a poda de coroa agora, quando já tem frutos verdes assim, mas eu tô fazendo aqui só para uma demonstração mesmo. Aqui eu deixei 3 coroas nessa planta e 3 coroas nessa outra planta. Para realizar a poda drástica, nada mais é do que você pegar e cortar todas as folhas dessa planta e deixar só a coroa e essas folhas bem pequenas. Mas eu não vou fazer a demonstração da poda drástica aqui, até porque eu acredito que não tenha necessidade, né? Já que é só tirar todas as folhas da planta. Aqui, as plantas que estão na estufa, já foi realizada a poda de limpeza há uns dias, então elas já estão produzindo. Lembrando que essas plantas estão no 3º ciclo produtivo, no 3º ano, por isso que elas estão assim mais compactas. Para finalizar, eu vou deixar 3 observações que eu julgo importantes sobre esse assunto. A primeira, realizar a poda de limpeza no mínimo uma vez por mês, ou pelo menos passar retirando os pedúnculos que já produziram frutos. 2, logo após as podas, realizar a aplicação de fungicidas para evitar a entrada de patógenos. E 3, enxergar a poda de limpeza como um manejo importante para a cultura do morangueiro. É uma prática que auxilia na indução de flores e, consequentemente, em novos frutos. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E se você é produtor de morangos e quer saber mais assuntos sobre a cultura do morangueiro, eu te convido a me seguir no Instagram, que lá eu produzo vários conteúdos diariamente sobre a cultura do morangueiro. É o @daninascimento.agro. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela.
Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.